a economia chinesa continua desacelerando. Os mercados de Nova York estão em queda livre, um verdadeiro massacre. Ele estava certo, os mercados caíram, mas ele ainda não terminou. Ele é um jogador apaixonado. A questão é, ele vai explodir e jogar tudo fora? Perde em 40% das negociações, mas é extremamente confiante quando se senta para negociar. Agora é hora do grande finale, apostando na recuperação do mercado. Se ele estiver certo, ele fará mais de 30 milhões de dólares. Se ele estiver errado, ele perderá tudo. O tempo no mercado supera a tentativa de prever o mercado. Então isso mostra que quando você age baseado nas emoções do mercado, você está cometendo um grande erro. Acho que o CIS diz que está mirando $1 bilhão. Ele pode conseguir isso? É realista? Faz 34 anos que a Segunda Guerra Mundial terminou. O Japão saiu da guerra melhor do que antes, tornando-se a segunda maior economia do mundo. É um boom e todos estão aqui por isso. Todos, exceto por esta família que logo será formada. Eles são conservadores tradicionais, apegados aos antigos métodos. Eles moram em um humilde apartamento de 1 quarto, são leais ao trabalho das 9 às 5, creem na hierarquia corporativa e confiam no sistema educacional tradicional. E eles pretendem incutir essas mesmas ideologias em seu filho ainda não nascido. Sem que eles saibam, eles estão carregando o maior antagonista do sistema em que acreditam. E não demorará muito para que o filho deles faça com que percebam o quão errado é o pensamento deles. Cis entra no mundo em desvantagem. E como em qualquer família pobre, seus pais depositaram todas as suas esperanças nele. Eles não têm riqueza geracional, nenhum ativo real e, mais importante, nada em sua conta bancária. Na maioria dos dias, eles lutam para colocar uma refeição na mesa. E mesmo quando eles têm uma boa refeição, sempre está cheia de anarquia e violência, pois os pais brigam por trocados. E isso nem é o pior. Sabe o que dói ainda mais do que crescer na pobreza? Ser pobre enquanto todos ao seu redor estão ficando extremamente ricos. E quando Cis tem 6 anos, isso o atinge. Se ele quer ser feliz na vida, o dinheiro é a solução. Muito dinheiro. Primeiro passo: aprendendo como o sistema funciona. Segundo passo: jogando. Devido à sua situação em casa, CIS desenvolveu sérios problemas de raiva. Se ele não conseguir controlar isso, seu sonho de se tornar uma das pessoas mais ricas do Japão pode ir por água abaixo. O milagroso boom econômico japonês significa que as pessoas podem esbanjar em qualquer coisa, especialmente em jogos, apostas e jogos de azar. Isso parece ser a avenida perfeita para Cis canalizar sua raiva, porque fliperamas estão surgindo à esquerda, à direita e ao centro, e ele precisa desesperadamente vencer em algo. Cis decide frequentar esses fliperamas locais com seu melhor amigo, em parte para evitar passar tempo com seus pais, que estão definhando em amargura. Suas notas decaem, e quando ele volta da escola todas as noites, ele é sobrecarregado com tarefas e abusado fisicamente e ameaçado por sua mãe. As armas dela de escolha? Sandálias, cinto e tudo o que está entre eles. As punições dela se tornarão o catalisador que introduzirá um novo mundo para Cis. Quem precisa de boas notas? O sistema é manipulado de qualquer maneira. Para compensar o amor que lhe falta em casa, ele se certifica de vencer todos os seus competidores nos fliperamas locais. Eles podem superá-lo nos estudos. Eles podem ter alguns milhões a mais do que a família dele, mas não conseguem vencê-lo no Karate Champ. Ele dominou todas as teclas. Ele reconhece os padrões e conhece os movimentos dos seus competidores. Ele pode jogar o jogo de olhos fechados. Em pouco tempo, ele se torna uma lenda na cidade e todos o respeitam no fliperama. E isso lhe rende o apelido pelo qual todos nós passamos a conhecê-lo. Significando morte em japonês clássico.
mas os jogos não preenchem o vazio em seu coração. Ele busca algo novo, algo maior, e graças à sua curiosidade, ele descobre algo. Uma descoberta que o ajudará a ganhar 33 milhões de dólares da noite para o dia mais tarde em sua vida. Por um ano, Sis experimentou o que significa ser uma lenda local. Toda criança na rua de sua cidade o reverencia, mas a emoção se esvaiu, não há desafio. E é quando ele decide tentar algo novo, jogos de azar. Os números vencedores chegaram. Está preparado? 4, 26, 42, 50, 60 e a megábola é 24. Você também pode encontrar os números. Sis e seu melhor amigo começaram a ir a um centro comercial próximo para sair e relaxar. Mas Sis sempre sai da loja um menino triste, enquanto outras crianças conseguem comprar brinquedos, se entregar a grandes compras. Sis e seu melhor amigo só podem comprar alguns M&M's antes que seus bolsos fiquem vazios, então ele decide tentar a sorte na loteria. Naquele dia, eles compram bilhetes de loteria e vão para casa na esperança de ganhar. E os resultados chegam, eles não ganham nada. E eles repetem o jogo de perder por meses, todas as vezes com o mesmo resultado, até que chega um momento de inspiração. E se ele comprar a caixa inteira da loteria? Talvez, apenas talvez, os números irão combinar. Então eles juntam dinheiro e o fazem com resultados surpreendentes. Uma pessoa sortuda é a vencedora do terceiro maior prêmio da loteria. Alguém acertou todos os 6 números no sorteio de ontem à noite, ganhando 1 ponto. Eles ganharam. Não só isso, mas Sis e seu melhor amigo percebem que os números vencedores são realmente os mesmos em ambas as caixas. Os designers de jogos de loteria nunca anteciparam alguém comprando uma caixa inteira, muito menos 2 caixas. Um garoto de 7 anos superou todos eles, e é nesse momento que Sis aprende uma importante lição de negociação. Todo jogo tem valores esperados e padrões. Tudo o que ele precisa fazer é estudar cuidadosamente as regras do jogo, e se ele repetir isso várias vezes, será apenas uma questão de tempo até ele se tornar um milionário. Sis tem 11 anos quando a crise bancária japonesa envia ondas de choque pelo mundo. As famílias afundam ainda mais em dívidas e pobreza, e para a família de Sis, só piora. Mesmo ganhando na loteria, eles continuam falidos. O dinheiro que Sis ganhou na loteria alguns anos atrás foi usado para pagar suas contas e algumas novas compras. Então eles estão de volta à estaca zero sem nada, o que diz algo sobre ser pobre. É um ciclo vicioso do qual é preciso muita determinação para escapar. Na maioria dos dias, sua mãe aparece em casa irritada e amarga, ordenando que Sis faça as tarefas domésticas enquanto ela relaxa no sofá. O pai está sempre trabalhando fora e nem conversa com o filho. O relacionamento deles desmoronou completamente e só é agravado ainda mais pelo seu mau desempenho na escola. Ele está proibido de sair de casa. Ele volta da escola e vai direto para o quarto dele para estudar. Se ele sai de casa, é apenas para comprar o que a mãe dele mandou buscar. Ele perde contato com seu melhor amigo e se afunda ainda mais na solidão. A vida perde o sentido. Tudo o que seus pais se importam é com uma educação tradicional, tirar boas notas, ir para uma universidade prestigiosa, se formar, magna cum laude, conseguir um bom emprego, criar uma família, morrer. Quando ele termina o ensino médio, seus pais o forçam a cursar engenharia mecânica na Universidade José. Ele obedece para ter tranquilidade, mas detesta isso e passa os dias da faculdade jogando no computador. E há um jogo especial que ele adora jogar que lhe ensina outra importante lição de negociação, Ultima Online. A lição que ele aprende? Sempre proteja seus ativos primeiro antes de pensar em construir mais. Sempre se afaste quando não há chance de ganhar. Um dia, ele descobre uma plataforma online onde traders se reúnem e conversam, mudando sua vida novamente. É aqui que sua metamorfose em um trader lendário começa. Ele inicia pesquisas, aprendendo tudo sobre negociação, inclusive durante as aulas escolares.
Foi no auge da bolha da internet. Ele começa a negociar ações na Bolsa de Valores de Tóquio. Durante esse tempo, o mercado japonês estava crescendo rapidamente e atraindo interesse tanto de investidores domésticos quanto internacionais. Então, era o lugar perfeito para começar a negociar. No entanto, é um mercado extremamente competitivo e lotado, com muitos negociantes lutando para obter lucros consistentes. Mas ele não desiste, e depois de equilibrar escola, jogos online e negociação, ele consegue se formar com uma aprovação marginal em engenharia mecânica. Mas mesmo antes de ele respirar aliviado, seus pais conseguem para ele um emprego das 9 às 5 em uma das empresas de um parente. Isso está matando ele. Todo o sistema está matando ele. Este é outro ponto de virada na vida de Cis. Ele percebe que não há esperança para ele enquanto continuar seguindo o sistema. É projetado para nos manter pobres, limitar nossas habilidades e nos escravizar para sempre aos mestres de marionetes. Ele não tem dinheiro em seu nome, nenhuma namorada, nenhuma propriedade, nada além do cigarro em sua boca e a caixa de fósforos em seus bolsos. Mas quando você chega ao fundo do poço, resta apenas um caminho. Essa rejeição abre seus olhos e ele percebe que é hora de colocar seu plano em ação. Agora é a hora de se levantar e conquistar o sistema. Eles podem ter tirado toda a sua infância, destruído seu relacionamento com seus pais, roubado sua namorada e reduzido ele a um degenerado. Mas se tem uma coisa que ele sabe fazer melhor, é vencer o sistema em seu próprio jogo, e agora é a hora. Seu objetivo? Ganhar tanto dinheiro que o mundo conhecerá seu nome. Eu não estou te pagando para fazer o que quer que você esteja fazendo aqui fora. Tudo bem, então não me pague. Desculpe. Eu desisto. Cis economizou cerca de $30 mil do seu trabalho em engenharia mecânica, o suficiente para lhe dar alguma folga após pedir demissão. Ele decide se tornar um trader em tempo integral e monta uma estação de trabalho em seu quarto. Ele monta seu estúdio com várias telas para monitorar os mercados e começa a aprender sobre o mundo do trading. Ele tem grandes expectativas de se tornar milionário e acredita nisso. Ele precisa provar ao mundo que não é apenas um degenerado, mas precisa começar de algum lugar. E a estratégia mais segura para negociação é a estratégia de investimento em valor de Warren Buffett. A estratégia de investimento em valor envolve a compra de ações que parecem estar subvalorizadas e vendê-las mais tarde quando atingem seu preço de mercado merecido. Mas isso não é suficiente. Os lucros são pequenos. Então, como qualquer trader iniciante, ele faz o que todos fazem de melhor. Aumenta seu apetite. Ele começa a fazer grandes lotes e a correr grandes riscos. E ele obtém lucros massivos, mas também grandes perdas. É um ciclo vicioso de mais um menos um. E depois de um ano, ele percebe que isso não está funcionando. Então ele muda de estratégia e se torna um trader diário. Isso envolve comprar e vender títulos rapidamente, muitas vezes em menos de um dia. Quanto maior a velocidade de execução, maiores são as perdas sofridas. Ele parece ter ignorado todas as lições que aprendeu enquanto crescia. Tudo o que ele precisa é de um pouco de inspiração antes que tudo desmorone. Embora ele tenha um bom reconhecimento de padrões, ele tem experiência limitada no mercado. Ele está preso, mas conseguiu transformar seus 30 mil em 300 mil dólares. Se ele quer se tornar um milionário, ele precisa subir de nível. E é quando ele conhece outro trader lendário para alguma inspiração, BNF.
Neste dia, duas lendas se encontram. Uma já estabelecida com 2 milhões de dólares de ativos em sua conta e a outra apenas começando com meros 300 mil dólares em risco de ir pelo ralo. Sis está negociando há 2 anos agora, mas sua obsessão em vencer fez com que ele perdesse quase tanto quanto ganha. BNF, por outro lado, é tranquilo, calmo e composto. Ele é avesso ao risco e analisa minuciosamente os mercados antes de negociar, o que falta a Sis para liberar seu real potencial. Sis notou que BNF não está comendo suas frutas e perguntou o motivo. BNF respondeu que não está com vontade de comer. Ele abre seu laptop. Finalmente, BNF mostra a ele seus ativos totais, somando 2 milhões de dólares, mas ele não consegue rolar para baixo até as negociações. São muitas. Com o passar do tempo, BNF começa a compartilhar sua sabedoria de negociação. Ele mostra a ele algumas de suas estratégias de negociação. A primeira coisa que Sis aprende com BNF é nunca estabelecer uma meta de quanto você quer alcançar, porque uma vez que você faz isso, você criou um limite para si mesmo e limitará seu crescimento. Ele também mostra a ele outro truque, como usar médias móveis para determinar a tendência do preço. Eles conversam mais sobre seus sonhos para o futuro e seus planos para a aposentadoria. Essa interação deixa Sis mais determinado do que nunca. Ele tem uma paixão renovada pela negociação. Se BNF é milionário apenas negociando, então ele também pode fazer isso. Ele não vai desistir. Justamente a inspiração que ele precisava naquele dia, Sis faz de sua missão superar BNF na negociação. Ele quer ganhar mais dinheiro do que o mais lendário negociante do Japão. Como ele fez isso? Você sabe, o cara é um jogador de coração. Sis tem negociado como um jogador até agora, mas após sua interação com BNF, ele agora muda de marcha e começa a negociar profissionalmente. Ele percebeu que o sistema o devorará vivo se ele não tomar cuidado. Seu mercado de escolha, o Nikkei 225. O Nikkei 225 é um índice de mercado de ações para a Bolsa de Valores de Tóquio. Ele tem sido calculado diariamente pelo jornal Nihon Shazai Kinbun desde 1950. Ele não se importa com os fundamentos das empresas. Ele reconhece que, em última análise, compete contra outros traders, portanto, baseia-se na ação e nos movimentos de preço do índice. E para tomar decisões ainda mais precisas, ele utiliza 2 estratégias. A primeira estratégia envolve o uso de médias móveis, uma média móvel de curto prazo de 5 dias e uma média móvel de longo prazo de 25 dias. A média móvel é um indicador técnico que rastreia o preço de um ativo ao longo de um período de tempo e o representa em uma linha. Isso essencialmente suaviza as flutuações de preço e dá ao investidor uma ideia geral de para onde a tendência está indo. A segunda qualidade poderosa das médias móveis é que elas podem sugerir momentos em que o mercado está sobrecomprado e sobrevendido em relação à tendência média. Estatisticamente, os mercados oscilam em torno da média e as médias móveis dão uma ideia da média atual. A média móvel de 200 dias e a de 20 dias podem se combinar. Quando a distância entre elas é maior acima, sugere sobrecompra. Quando é maior abaixo, está sobrevendido. Então, Sis verifica o cruzamento das médias móveis de longo e curto prazo e o ângulo em que elas se intersectam. Isso significa que quando uma média móvel de curto prazo cruza uma média móvel de longo prazo, a tendência desse índice foi estabelecida. No entanto, essa estratégia tem suas desvantagens. Por exemplo, ela fica para trás e às vezes dá sinais falsos, especialmente quando o mercado está muito volátil. Neste gráfico, você pode ver a linha laranja, que é a média móvel de curto prazo, e a linha verde, que é a média móvel de longo prazo. Quando os preços flutuam muito rapidamente, as médias móveis tendem a formar uma linha horizontal reta, tornando impossível determinar a linha de tendência. Então, para remover essa incerteza, ele decide adicionar outro indicador, o mercado Forex, especificamente o par de moedas euro-iene japonês. O par de moedas euro-iene japonês é um bom indicador para o mercado de ações japonês, pois o iene normalmente serve como uma moeda refúgio. Sis percebe que o par euro-iene japonês tem uma correlação positiva com o Nikkei 225. Quando o Nikkei sobe, o par também sobe. E se isso não acontecer, um dos dois está errado.
Então, para determinar seu ponto de entrada, ele verifica quando o Nikkei 225 e o par euro-iene japonês se movem em direções opostas. E isso indica a ele que o Nikkei 225 se corrigirá. Com suas novas estratégias agora estabelecidas, sua vida está prestes a mudar para sempre. O outrora acadêmico falido subiu na cadeia alimentar para se tornar um milionário. Suas novas estratégias de negociação foram eficazes, permitindo que ele comprasse uma bela casa. No entanto, de fora, além de seu belo lugar, ele ainda parece um normie, ainda anda por aí de pijama, dirige um Toyota e começou a namorar alguém. Para ele, dinheiro é apenas uma pontuação alta em um jogo, como se estivesse na Matrix sendo o Neo. Sis rememora seu passado. Ele se lembra de como sua namorada o rejeitou por um cara com um Bugatti. Agora ele pode comprar 10 Bugattis se quiser. Ele é o roubador de namoradas agora. Sua nova namorada é bonita e uma grande fã de sua carreira. Ele está profundamente apaixonado. A vida é boa. Ele pega seu computador para checar suas negociações e nota algo. Alguém na Mizuho Securities cometeu um erro de digitação caro. Em vez de vender uma única ação de uma pequena empresa de recrutamento chamada JCOM por 610 mil ienes. Mizuho ofereceu 600 mil ações por 1 iene cada. Deve ser um erro. Ele salta da espreguiçadeira na piscina e corre para seu quarto, onde fica sua estação de trabalho. Ele compra 3.300 ações, cerca de 1/4 do total real pelo preço mínimo. A correção é feita e então o preço volta ao normal. Dentro de 10 minutos, Sis adiciona mais 600 milhões de ienes à sua conta e volta para o lounge da sua piscina com seu vinho. Quer dizer, quem pode vencê-lo neste jogo? Ele dá um gole em seu vinho caro e continua relaxando, ouvindo uma bela música. A emoção é tudo. Ele se tornou viciado em negociar e vencer. Ele não consegue parar. E quanto mais ele negocia, maior se torna seu apetite por risco, mas fica cada vez mais difícil vencer. Ele precisa executar uma negociação quase perfeita para aumentar significativamente seu patrimônio líquido. Promotores de Tóquio realizaram buscas na Live Door, na casa de Pori e de outros executivos da empresa e subsidiárias, por suspeitas de segurança. Ninguém viu isso chegando, nem mesmo Sis. A Live Door era um dos principais provedores de internet no Japão. Seu crescimento exponencial foi atribuído a aquisições e fusões de troca de ações, tornando-a uma das empresas mais controversas do país. Acontece que era tudo uma farsa. Não era um crescimento real, e Sis perdeu isso porque ele apenas verificava os movimentos técnicos de preço, não os fundamentos. A análise técnica apenas mostra a reação do mercado. Ela não mostra como é que a empresa realmente está, e então, quando os promotores começam a investigar a empresa, tudo vira um caos. O preço das ações da empresa despenca e os investidores começam a vender como loucos. Em certo ponto, os volumes são tão altos que o sistema da Bolsa de Valores de Tóquio colapsa. E a funcionalidade de lógica de parada é ativada. Mas então retoma, e os preços das ações continuam caindo. Sis está ofegante e suando o tempo todo. O saldo de sua conta de negociação fica no vermelho. Ele assumiu um enorme risco com uma alavancagem muito alta, tornando impossível cumprir o tamanho de seus lotes. Ninguém quer comprar seus lotes enormes. Em questão de dias, ele perdeu mais de 5 milhões de dólares. E o preço continua despencando, e este é apenas o primeiro de muitos. O Japão está prestes a ir às urnas em uma eleição que pode ser histórica. Em todo o norte do Japão, eles sentiram isso. Um violento terremoto de magnitude 9.0 atingiu em 11 de março de 2011.
A volatilidade continua piorando, e graças aos seus grandes volumes de negociação e múltiplos pontos de entrada em vários mercados, suas saídas ficam atrasadas em relação a cada decisão. Tudo o que ele já fez, toda a sua infância e todas as suas esperanças e sonhos se resumem a este único momento. Ele poderia perder tudo. Seu apetite de risco aumentado o levou à beira da extinção. E se ele não aprender a lição, só vai piorar. Ele se tornou um jogador de coração, algo que o mercado de ações odeia. Seus ativos caíram de um pico de 30 para 10 milhões de dólares. Nos próximos 2 anos, ele tenta recuperar o que perdeu. Mas mesmo antes de recuperá-lo, ele é atingido por outra crise, a crise financeira de 2008. Longe de casa, o mundo está chegando ao fim. Após as perdas que teve em 2005, ele decidiu se aventurar em outros mercados para diversificar seus riscos. A Bolsa de Valores de Nova York é um exemplo. E quando Bear Stearns e Lehman Brothers desabam, ele é pego novamente, com as calças arriadas. O medo em massa se espalha entre os investidores. Investidores enfrentam dificuldades com a queda acentuada das ações nos principais mercados. Os preços das ações despencam. Em algum momento, CIS perde 6 milhões de dólares em um único dia. Sua arrogância e apetite por risco insalubre o alcançaram. As perdas significativas atrasaram anos de progresso, mas se você acha que isso o fará desistir, pense novamente. Agora, mais do que nunca, ele se torna mais motivado. Ele revisa todos os seus erros desde que começou a negociar e percebe algo peculiar. Não são os mercados, ele é o problema. Ele manteve a mesma estratégia com a qual começou anos atrás e não a mudou para acomodar seu novo apetite por risco. Ele precisa de uma nova estratégia de day trading para se adequar melhor ao seu novo estilo de investimento. Improvisar, adaptar, superar. Ele não pode perder seu título como um dos traders japoneses mais notórios. E após meses de planejamento e análise, ele elabora a operação perfeita. Uma operação que lhe renderá dezenas de milhões de dólares. Seis minutos após o início do pregão, dezenas de ações de grandes empresas não foram negociadas em Tóquio. O gigante das telecomunicações SoftBank está entre aqueles que ainda não se moveram, então o preço da oferta cai 5%. Depois, ainda não há compradores. Então um pedido é preenchido, 300 mil ações a 6.714 ienes, valendo quase 20 milhões de dólares. Outros compradores seguem. O momentum se acumula e a ação termina o dia como uma das únicas duas em alta no índice de ações Nikkei 225. Sem que todos soubessem, aquele primeiro negócio que movimentou o Nikkei 225 foi executado por um homem de pijama em seu quarto. Então, como ele fez isso? É uma manhã fria de inverno em Tóquio. O mercado está começando devagar. O boato na rua é que uma recessão é iminente, uma reversão está a caminho, mas isso não preocupa o CIS. Seus olhos observam os aspectos técnicos do mercado e ele nota algo. As médias móveis para os preços das ações da SoftBank se cruzaram, e o preço mostra uma forte indicação de que vai subir. Depois de uma análise mais detalhada, ele entra. Mas ele está equivocado. Logo após sua entrada, o Capital Group Hosts, um gigante gestor de fundos americano, começa a vender suas ações. O preço das ações do banco começa a cair. Cai 1%. Ele não se move. Acredita que vai se recuperar, mais 2%. Ele suspeita de algo estranho, mas decide não fazer nada por enquanto. Após 9 dias, as ações do banco caíram 5% e ainda não há interessados em comprá-las. Parece que todos esperam que ele se recupere, mas para se recuperar precisa de um pequeno empurrão. CIS já perdeu 2,5% apenas com essa negociação. Ele sai da negociação e assume sua perda, mas então decide fazer o impensável, apostar contra o mercado. Ele propõe comprar as ações da SoftBank por um valor reduzido. Ele tem uma forte convicção de que a espiral descendente é artificial, e ele não faz uma pequena oferta. 20 milhões em ações, o suficiente para mover o Nikkei 225. E isso foi a gota d'água que derrubou o camelo.
porque logo após seu pedido ser atendido, outros comerciantes seguem o exemplo. O raciocínio deles é: se uma pessoa acabou de comprar 20 milhões de dólares em ações, então ela sabe algo que eles não sabem. Isso aqui é a mentalidade clássica do comerciante, movendo-se com as massas. Cis capitalizou esse conhecimento. Ele sabe que as pessoas sempre seguem o mercado. Em um dia em que todas as ações do Nikkei 225 estão caindo, a ação da SoftBank começa a subir. Ele duplica suas operações e aproveita a tendência conforme mais comerciantes o imitam. Naquele único dia, sua conta cresce mais de 33 milhões de dólares. E então, tão logo ele deixa a operação, o preço das ações da SoftBank despenca 18%. Foi a operação perfeita. Ele executou seus pontos de entrada perfeitamente e saiu exatamente no momento certo. Ele manipulou o mercado a seu favor e deixou o resto dos operadores sofrendo enormes perdas. Ele movimentou o principal índice de ações do Japão, uma jogada absolutamente dominante que infla ainda mais o seu ego. Ele se sente como um rei, ninguém pode vencê-lo, e ele ostenta isso sem esforço. Esta operação sozinha lhe rendeu seu título invejável, o mais notório operador diário japonês, de $1 milhão para 33 milhões de dólares em um dia. O que pode superar isso?